Seja bem-vinda. Vamos então, gente, fazer o nosso estudo, senão passa a hora e a gente não fez o nosso estudo. Vamos lá, fazer a nossa prece então. Essa semana dizem as autoridades de saúde que essa semana é a semana crítica do Brasil, né? Nós temos aí esse período de isolamento social mais agressivo, mais importante, né? Mais necessário. Então, já vamos iniciar nos comprometendo, né, no auxílio à espiritualidade e no auxílio aos trabalhadores, dos coordenadores dessa pandemia, para que a gente permaneça em casa, em oração, em alegria. Tudo está bem, tudo está indo muito bem. Então, em primeiro lugar, nós vamos então pedir ao nosso Senhor que essa semana nós possamos agir de conformidade com as orientações recebidas pelos governantes. E estamos, Senhor, de prontidão, aguardando as orientações de vós, que é o governador do nosso planeta. Qual é a tua vontade, Senhor? Nós a realizaremos, porque vós é nosso mestre, amigo, orientador, nosso guia e nosso modelo, que nós precisamos ouvir atentamente. Obrigado por este momento majestoso da transformação do nosso planeta, onde as pessoas estão pensando, e pensar faz mudar qualquer situação que estiver antes, qualquer uma. O nosso pensamento é uma força poderosa, que a gente saiba usá-la neste momento. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a usar o nosso pensamento. Muito obrigado. Pensemos no bem, vamos agir no bem, vamos desejar o bem. E tudo isto será realidade nas nossas vidas e aonde nós estivermos, seja encarnado ou desencarnado, o bem vai estar sempre nos seguindo. Amém. Amigos espirituais, me acompanhem nesta noite, quem estiver aí, né, podendo me auxiliar. É o Caboclo, o Sete, quem está com saudade deles aí, eu também estou. Vamos lá, gente. Nós estamos no capítulo 8. Ei, Lorena, Aline, seja bem-vinda. Nós estamos no capítulo 8 de Mateus, no versículo 12. Vocês vão lembrar que é o capítulo do centurião, tá? Então, o centurião, ele vai lá e fala com Jesus que tem um soldado seu que está paralítico e pede a Jesus para curá-lo. Jesus, vendo o amor desse centurião pelo seu soldado, decide ir com ele. Mas, para surpresa, esse centurião diz a Jesus que ele não precisa de ir, mas que basta uma palavra dele e que o soldado dele estará curado. E aí Jesus fica maravilhado de saber que uma pessoa, né, que nem veio de Jerusalém e que nem é doutor da lei, né, que tem uma fé tão imensa e crê de tal forma que uma palavra do Senhor já está resolvendo a situação, já está modificando tudo o que era antes. Terezinha, Adriana, boa noite. Presta atenção, gente. Olha, uma palavra de Jesus basta. Um olhar. A vontade. Eu falei sobre a vontade já com vocês. E a gente pensa que ele não faz isso para nós, mas ele faz. Eu já dei vários exemplos aqui. Então, a vontade de Jesus, o olhar de Jesus, a palavra de Jesus. Boa noite, Vilma. Boa noite, Rose. Tudo está para nós, tá? Para todos nós, encarnados e desencarnados, que moram no planeta. Então,
Não se acanhe em conversar com ele. Ele conversa com a gente, tá bom? Então vamos lá. Eu parei no versículo 12. Mas eu vou ler o anterior, que é o 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aí então ele falou que, né, eu expliquei que do Ocidente veio através de Paulo e que todos que acreditam em um Deus único vão estar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. No reino dos céus. Agora presta atenção no versículo abaixo, 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Olha que interessante. No de cima, ele fala no reino dos céus. E no de baixo, ele fala e os filhos do reino. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui quando ele fala e os filhos do reino? Olha, o nosso planeta, ele é governado por um príncipe, que chama Príncipe do Mal. Então, nós temos o reino que reina nesta terra, aqui, no planeta, materializado, terra. E no antes, Jesus fala reino dos céus. Dos céus, gente, não quer dizer que está dentro, embaixo, em cima, não. Quer dizer que você está elevado num pensamento divino, e aí você pode estar aqui encarnado ou desencarnado, o seu reino está mais elevado, né? Mais sublimado, mais belo. O seu reino ele é bonito, ele é íntegro, ele está nos céus, né? Mas céus dá a sensação de dizer que é elevado, tá? Quando ele diz, e os filhos do reino, o reino que está aqui agora, que é o do príncipe do mal, e o reino que está aqui dentro da gente também, eu tenho que escolher para qual lado que eu vou. Eu vou ficar com o príncipe da paz, que é Jesus, e que está ao lado do Pai. Ou eu vou escolher o príncipe do mal, que é o que está aqui no planeta, e ele também reina. E aí ele fala, para os filhos do reino, o reino atual, que é o príncipe do mal, serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Ele está dizendo isso aqui, gente, também, penso eu, pelo caminho da fé. Porque o centurião não teve tal fé que disse, o Senhor é o príncipe da paz e uma palavra basta para resolver isto? Então ele diz, sim, eu posso fazer. Mas o príncipe do mal, ele faria isso? Ele faria um bem sem saber se antes a pessoa não tem uma dívida com o pai, com os irmãos? Então, o que Jesus vem nos ensinar? Que o peso do julgamento do príncipe do mal é olho por olho, dente por dente. Ou fez, vai pagar, na mesma moeda. E o príncipe da paz, ele vem dizer o seguinte, não, o meu jugo é leve e meu fardo é suave. Ora, então, se você estiver comigo, eu vou primeiro ter misericórdia, depois eu vou procurar saber o que você fez. Ele também vai agir de justiça, mas é uma justiça com misericórdia. Mas como essa pessoa vai estar no reino do príncipe do mal, aí ele vai ter que acertar as contas com o príncipe do mal, olho por olho, dente por dente, fez, pagou, ou é sempre aquela coisa sem carinho, sem amor, sem misericórdia. Tá, gente? Então, por isso que ele fala, e os filhos do reino, e antes, e os filhos, e o reino dos céus, tá?
Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então, como eu falei, Jesus ficou muito feliz com o centurião e disse: vai, como você creu, né? Então eu agora posso fazer, só pela sua vontade, só pela sua fé. Imagina então, gente, se nós fizermos a mesma coisa com uma palavra, com se eu acreditar que Jesus pode fazer, ele vai fazer, mas presta atenção, a gente tem que saber o que pedir, porque Jesus também fala que a gente não deve ficar atentando o Senhor nosso Deus. Né? Deixa eu ver se ele vai fazer mesmo. Não, quando é assim, não. Jesus vai ouvir todas as frases das pessoas e os pedidos das pessoas que realmente estão em dificuldade. Aquela pessoa humilde, que chega sabendo o que ele pode fazer, tá? Se você não estiver em necessidade, agradeça e cuide de quem está, tá? E se você tiver em necessidade, pode pedir, porque ele te atenderá, está bem? Agora nós vamos passar, gente, para a sogra de Pedro. Capítulo 8, versículo 14. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Tá, vamos lá. Jesus chamou Pedro para ser seu apóstolo. E quando Pedro aceitou, Pedro então chamou Jesus para ir à casa dele, conhecer a sua mulher e a sua família. E aí Jesus então aceitou e foi para a casa de Pedro para conhecer a sua esposa e o restante de sua família. Mas também Jesus foi para descansar, porque já era quase noite. E quando Jesus entrou, ele viu que a sogra de Pedro estava ardendo em febre. Como ela estava ardendo em febre, ela não poderia servir todas as pessoas que estavam seguindo com Jesus. Porque lembra que tinha Pedro e André, né? E os demais pescadores que estavam ali naquela hora. Porque muitos acompanhavam Jesus, mas ele escolheu 12, tá? Para poder fazer a obra. Mas muitos acompanhavam ele. Então, nesse dia, eram muitas pessoas para serem servidas. Não era só Jesus. E a esposa de Pedro, Abigail, ela não podia dar conta de todo o serviço sozinha. Então, o que Jesus fez? Ora, ela tem que melhorar. Porque se ela não melhorar, como é que ela vai alimentar, né, ajudar a fazer todo o serviço? E ele, então, toca na mão da sogra, né, desta pessoa, e ela imediatamente fica curada. Vamos pensar da seguinte forma: essa pessoa estava necessitada, ela estava adoecida, ela estava fraca, ela estava indisposta, né? Ela tinha condições de fazer? Não. É isso que a gente tem que entender. Jesus, ele vai estar sempre olhando o que está necessitado. Porque o necessitado é aquele que precisa dele. Entendeu, gente?
Aquele que não é necessitado da presença de Jesus, ele não irá. Mas como é que eu preciso da presença de Jesus? Como é que eu vou me tornar a necessitada para que eu esteja junto com Ele? Olha só, se eu não sei... Desculpa, gente, eu fui tirar aqui e atrapalhei. Se eu não sei o caminho que eu tenho que seguir, se eu não sei uma decisão que eu tenho que tomar, se eu estou perdida com relação a pensar, eu sou uma necessitada? Sou. Eu posso pedir orientação? Claro. Eu tenho que estar de cama para pedir? Jesus me cura da minha doença? Não. Ele pode me orientar no que eu preciso. Então, gente, nós vamos ver que durante todo a vida de Jesus e até esse momento, ele vai estar sempre para aquele que necessita. Quem não precisa dele, ele não vai estar. Entendeu? Quem não precisa, ele não vai estar. Porque Jesus tem que ser chamado. Ele não vem, né? Ele não se apresenta por conta própria. Porque ele não invade a nossa alma, não invade a nossa casa, não invade a nossa história. Ele quer que a gente, no nosso livre-arbítrio, a gente o procure. Então, olha, o centurião procurou por causa do soldado, o outro procurou por causa da lepra, o outro procurou para poder entender da rocha, da casa na areia, na rocha. O outro foi procurar porque estava cego. E esse aqui, né, foi procurar porque estava doente. Então, nós temos que ter necessidade de Jesus. Se nós não tiver necessidade dele, ele não vai aparecer na nossa vida. Entendeu? Então, vamos lá. E assim, ela melhorando, ela já foi servir. Que ela falou, não, então eu já estou melhor, eu já posso levantar e fazer. E quando a pessoa melhora e nem vai porque está com preguiça? Ah, eu estava doente, melhorei, mas não vou fazer não. Né? Aí fala que não, que ela teve a febre, ela estava mal, mas ela melhorou, ela levantou e foi servir. Eu já melhorei. Então a gente tem que tomar isso como exemplo também. Se eu já melhorei, eu tenho que levantar e servir. Senão eu vou ficar lá sempre de necessitado. Não, mas agora eu melhorei da febre, mas daqui a pouco ela vai voltar. Daqui a pouco vai aparecer outra doença, aí eu vou ter que ficar quieto de novo. Pensa, gente, se a gente não faz desse jeito, né? Resolveu a discussão lá com a família, teve uma complicação, passou. Levanta e vai resolver outra coisa. Mas aí não, a pessoa vai ficar, né, alimentando aquilo, né, alimentando a discussão que teve na família, alimentando, né, o bochicho, a conversa. Isso também é doença, né? Isso é doença. Gostar de burburinho, de confusão, isso é doença. Isso é febre. Isso queima. Entendeu? Então foi curado, teve uma solução, acabou, passa para frente. Tá? E aí ele fala, e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Quem que procurou Jesus? Os necessitados. Naquele tempo se dizia que grande maioria das doenças que não eram esclarecidas era espírito inferior, né? Como hoje ainda muitos processos religiosos ainda acreditam nisso, né? Que doença é presença de espíritos inferiores. Né? E o nosso Sosete, lá da nossa casa, o que ele já explicou? Que quem está obsediando quem?
Né? Foi a pergunta que ele nos fez. Quem está obsediando quem? É você que está obsediando do outro lado ou é o outro lado que está obsediando do lado de cá? Então, tudo vira espírito inferior. Ele tem que ser inferior. Ele tem que ser menor que eu. Entendeu? Esse espírito, necessariamente, ele tem que ser menor que eu. Então, no tempo de Jesus, nós podemos dizer que enquanto ele estava ali, né, os espíritos o temiam, mas porque não o entendiam. Ele não precisava falar para mandar eles embora. Mas eles ficavam sem saber quem era aquele ser que tinha autoridade para mandá-los embora, e eles iam, mesmo sem a vontade deles, eles iam. Mas naquele tempo também tudo era dito que doenças que eu não conheço está endemoniado. Mas para não ter que, explicar tudo isso, porque naquele tempo não tinham condições de explicação para isso, então vamos retirar os espíritos. E as pessoas ficavam boas. Muitas das vezes Jesus retirava a doença. E poderia ser o espírito também. Mas não pensemos nós que todas as dificuldades que nós passamos na vida, sejam físicas ou morais, nós temos necessariamente uma obsessão. Tá? Soraya, boa noite. Né? Eu tenho que entender que se a obsessão chegou, é porque alguma coisa eu estou fazendo para atrair. E alguma coisa eu vou ter que fazer para retirar, para afastar, para encaminhar. Essa pessoa se torna minha responsabilidade. Entendeu? Porque se ele se aproximou de mim, é porque alguma coisa o atraiu. E se alguma coisa o atraiu em mim, ele se torna responsabilidade minha. Tudo que chega até a mim se torna responsabilidade minha. Vocês conseguem entender a profundidade disso que eu estou dizendo? Se a pessoa tem 1000 pessoas passando na rua, se ela parou e falou comigo, ela está falando com quem? É comigo. Então a responsabilidade é minha. Tudo que chega até a mim é para mim, não é para mais ninguém. Entendeu? Então, se nosso Senhor Jesus Cristo pôde trabalhar com todos esses irmãos que estavam em necessidade dos dois planos, e aí logo abaixo falando, para cumprir a profecia de Isaías, que dizia que aquele que viria retiraria as enfermidades e as nossas doenças do corpo, gente. As doenças do corpo é para poder tirar a doença do corpo? Não, Jesus não veio tirar a doença do corpo. Ele veio tirar as mazelas da alma, e ele tira até hoje. Não veio, ele está aqui, retirando as nossas mazelas, as nossas doenças da alma. Mas lembrando que as doenças da alma eu posso atrair. Eu atraio e até gosto. Eu atraio e gosto. Vou explicar. Porque enquanto eu estou na presença de um espírito inferior, ele me dá força para festa, para beber, para sair com um monte de gente, para fazer as aventuras que ele gostaria de fazer. Porque como ele não tem sensação, então ele só vai ter se ele se aproximar de uma pessoa encarnada. Tá bom. Então ele vai precisar de uma pessoa encarnada. Então ele vai dar ânimo para essa pessoa sair. Mas essa pessoa já não estava pensando, ela já não queria ir.
Ela já não faz parte desse mundo? Ela já não gosta disso? Então a única coisa que ele fez foi: aqui, vamos junto, tô dentro. Só que quando chega lá, a coisa perde o equilíbrio, passa da medida. Você foi para voltar às 2 horas da manhã, né, com seus amigos, e depois de ter bebido, e depois de ter passado a noite dançando, feliz, tá. Porém, isso não acontece. Você aparece em casa no outro dia, né, quase na noite, sem saber o que aconteceu depois de 2 horas da manhã. Entendeu? Então, eu posso colocar a culpa só no outro? Não. Existe um processo de assimilação. Eu me interajo com você, você interage comigo. E nesse processo de assimilação, aí eu vou fazer uma parte do que eu quero e o outro vai fazer uma parte do que ele quer. Sintonia, isso mesmo, afinidade, né, Adriano? Então nós não podemos só culpar os espíritos e dizer que eles são inferiores. Inferiores em quê? Porque eles têm a mesma capacidade de entendimento que você tem, do mundo em que vive e do outro mundo. Agora, essas pessoas não entendem a obrigação de por que está no mundo. Entendeu? Existe uma razão para eu estar aqui. E eu não vim para cá para perder tempo, para poder ficar, né, perdendo as minhas noites aí nas baladas. Eu até posso fazer isso, viu, gente? Posso. Não tem problema. Eu posso. O problema é como eu vou fazer. Com quem eu vou estar. Qual é o meu pensamento. Paulo, eu falo isso todo dia porque Paulo é assertivo. Tudo me é lícito, mas quase nada me convém. Então, quando for falar que tem um espírito inferior com você, pense primeiro o que é que está atraindo esse espírito inferior. Retire esse alimento, corrija isso e aí você vai poder dizer, bom, então agora eu vou seguir meu caminho que eu trilhei, que eu quero seguir, né? E isso é para tudo. A pessoa, igual eu falei, que a sogra levantou e foi trabalhar. Ó, passou a minha doença, vamos ficar mais 2 dias de atestado, né? Já estou uma semana mesmo, fico mais 2 dias de atestado, vou falar com o médico, eu não estou muito bem, não. Entendeu, gente? Como é que a gente coloca o problema na vida da gente? E é um problema que Jesus não tem como solucionar? Por que ele não tem como solucionar? Porque, na verdade, eu criei o problema. Fui eu que criei o problema. O problema não apareceu para mim. Oi, Laura, você tá aí, meu bem? Agora que eu tô te vendo, filhinha. Ó, que delícia, minha filha tá aqui. Que delícia, querida. Obrigada pelo prestígio. Entendeu, gente? Então, olha só. Se eu criei um problema para mim, como é que agora eu vou pedir para Jesus resolver o meu problema? Eu deixei de ir trabalhar porque eu já estava boa, mas não fui. Aí eu sou demitido. Agora eu vou pedir para Jesus para me arrumar outro emprego. Não, você criou um problema. Entendeu? Então, que a gente saiba como o que a gente tem que fazer da nossa obrigação e naquilo que eu não sou capaz de resolver, aí sim eu peço a intervenção de nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu sou um necessitado, tá? Um necessitado de uma bênção, mas não é que eu criei um problema para mim, aí já não sou mais necessitado, eu sou arruaceiro mesmo, eu sou bagunceiro, tá? Então vamos lá. Como devemos seguir a Jesus? No capítulo 8, versículo 18. Jesus vendo em torno de si
uma grande multidão, ordenou que passassem para a outra margem. E aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves no céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Nossa Senhora, foi muita coisa aqui agora. Foi, 2, 3, 5 versículos, dava um livro inteiro. Vamos lá. E Jesus, vendo em torno de si uma multidão, ou seja, ele estava, cercado de gente por todos os lados. Aí ele ordenou, porque Jesus não pede. Vamos aprender isso, gente? Jesus manda. Ele não pede. Porque a pessoa que pede, ela não sabe se será cumprido. Ou ela não sabe para onde que a pessoa tem que ir, não tem certeza. Lembra que Jesus sabe para onde ele quer ir e para onde ele quer que a gente vá? Oi, Beni! Ei, querido, vovó tá aqui dando aula, amor. Vovó te ama muito. Benício tá mandando um oi pra vovó. Fala com ele que hoje não é o caboclo, sou eu mesmo, tá? Ele fala, gente, que eu não sou o caboclo. Tá aqui. Quem tá sentado ali sou eu mesmo. Tadinho, ele é bonitinho demais. Depois ele vai entender, né, que não tem nada a ver. Quem dera, né, gente? Então, vamos lá. Então, a gente entendeu que Jesus não pede, ele manda. Se você pediu uma orientação, você pediu uma orientação, ele vai te dar. Aí depois a pessoa fala assim: amor, não gostei muito da orientação que me deu, não vou trocar, pegar outra. Posso fazer isso, gente? Eu posso simplesmente virar, vou fechar o evangelho e pegar outra aqui que eu não achei que essa foi boa, não. Não, ele está mandando. Entenda, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, quem tem olhos para ver, que veja. Então, se você pediu uma orientação, a ordem foi dada. Então, ele ordenou que passassem para outra margem. Ou seja, para não ficar todo mundo, em volta dele, para todo mundo ter a oportunidade de vê-lo e de acompanhá-lo. E aproximando-se dele, um escriba disse: onde quer que eu for, você for, eu irei, Senhor. Onde que o Senhor for, eu vou. Mas aí Jesus dá um alerta, gente, para nós. Olha só, eu quero fazer uma obra, mas eu não sei quanto que ela vai me custar. Entendeu? Então, por isso que Jesus responde para ele desse jeito: as raposas têm o seu covil, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, ele quer seguir a Jesus, mas ele não quer passar pelas situações que Jesus vai passar. Como é que ele vai acompanhar? Então, a mesma coisa é para nós que ele está dizendo: olha, você quer fazer uma coisa, mas você não sabe como que é difícil. Então, melhor você não ir. Ou você quer passar pelas dificuldades. Gente, vou dar aqui o exemplo meu, Vou dar o exemplo meu. Com 17 anos, a mediunidade. Quem é que quer ir junto, gente? Quem quer acompanhar uma moça de 17 anos, isso em 1980? O planeta totalmente agressivo e com racismo, Como é que fala? Que não é racismo, é preconceito, cheio de preconceito. Então pensa bem,
Quem que seguiu esse caminho? As pessoas que seguiram esse caminho, né, comigo e com a minha família, sabem como que não foi fácil. Quantas vezes a gente quis desistir? Quantas vezes? Até que chegou uma época de paz. Mas quantas vezes a gente não quis desistir? E quase que esse ano a gente ia ter mais um problema, né? E aí, como é que ia ser? Então, nós temos que pensar que quando Jesus fala, você quer me seguir? Não vai ser fácil. Seguir a Jesus não é fácil. E ele já sabia disso. O lobo vai ter onde que vai dormir, o passarinho também, mas eu não sei onde que eu vou ficar. E aí? Como é que você vai fazer? Entendeu, gente? E seguir a Jesus não é fácil. Se a pessoa quer se tornar cristã, ela vai compreender que as primeiras coisas que vão acontecer com ela serão situações de provação. Daniela, Carla, Patrícia, boa noite. Entendeu, gente? Então, se você quiser ser cristão, já comece a entender que coisas na sua vida terão que ser modificadas. Ok? E essas modificações você não vai ficar muito feliz, mas elas terão que acontecer. Isso mesmo, Jaqueline, a estrada é espinhosa. Então, quem quiser andar junto com Jesus já sabe, não é fácil. É muito mais renúncia, silêncio, solidão, dedicação, ouvir a palavra e não poder retrucar, e ainda ser chamada nos brios. Você não é cristã? Então você não pode fazer isso. Como se o cristão de hoje já fosse o santo, né? O cristão é o santo e o espírita é o mais o santo ainda. Não pode fazer nada. Fabíola, provações o tempo todo. É só você falar, eu vou te seguir, Jesus. Provação o tempo todo. Mas vale a pena. Aí não foi o reino dos céus que ele nos disse aqui atrás? Então, entrará no reino dos céus. Você não quer o príncipe do mal? Não. Então, você só tem outro caminho, Jesus. Então, se você quer o caminho com ele vai ser cheio de espinhos. Mas é um caminho certo, tá? Porque as ovelhas dele são brancas, sem mácula, sem sujeira, sem crimes. Então, nós temos que limpar para poder entrar na sua seara. Como diz João Batista, aquele que vem após mim limpará. A tua palha será queimada num fogo que nunca acaba. Então Jesus vai separar o que é bom do que não é bom em nós mesmos. Aquilo que for bom vai permanecer e aquilo que não for bom passará pelo fogo. Que é a disciplina, a vigilância, isso mesmo, ataques da treva, nós temos que ficar atentos, tá? Então, quando você falar, então eu quero ser cristã, já sabe, o caminho é de provação, mas é de uma elevação espiritual e moral sem precedentes. Nova pessoa nós seremos. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente eu vá sepultar meu pai. Ora, discípulo não é apóstolo, né? O apóstolo é aquele que veio para ensinar. O discípulo é o aluno, aquele que veio para aprender. Como nós não somos apóstolo, então a gente é discípulo. E se nós somos discípulos, então nós somos alunos, né?
para aprender. Então ele falou, mas deixa eu ir lá enterrar meu pai primeiro. Vocês vão ver essa mesma orientação em outras passagens de Jesus. E aí ele fala, não, ou segue-me agora, ou vá lá cuidar da sua vida. Entendeu? Deixa aí. Desde que os mortos sepultem os mortos. Mas, na verdade, Jesus não estava querendo falar, olha, eu não estou ligando para os mortos não, tá? O problema dos mortos está resolvido, todo mundo morreu, porque a gente sabe que não é assim, né? Muitas das vezes desencarna um parente nosso, ele não estava preparado para o desencarne e vai dar problema, né? Vai voltar, vai ir. A gente que já sabe começa a orar, né? Vai pedindo orientação, pede ao Senhor misericórdia para orientar, né, esse irmão e esse parente, ou seja, lá quem for, e essa pessoa então vai entender que para ela estar com Jesus, ela vai ter que deixar o seu orgulho de lado. Eu faço o que eu quero, não, você não faz. Você faz o que tem que ser feito. Se você não fizer isso, você só vai perder tempo em sofrimento, aqui, ali, aquilo ali, e não vai encontrar sua paz. Então, a paz é quando a gente encontra o caminho que deve seguir. E nós não temos dois, nós só temos um. É o caminho de Jesus. Porque esse é o caminho mais limpo, mais rápido, mais claro. Os outros, a gente vai bater muito a cabeça e ainda vai ter que voltar para o caminho. Não vai ter jeito. Então, que a gente entenda de uma vez por todas que nós não temos 3 caminhos, 4 caminhos, 5 caminhos, nós não temos. Nós só temos um. E esse um caminho se chama Jesus. Se a gente não seguir esse caminho, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E não pense que é fácil trabalhar com ele, porque não é. É difícil. Então ele fala aqui, ó. Não olhe para trás depois que você quiser seguir esse caminho. Não olhe para trás. Por quê, gente? Porque vai ter sempre alguma coisa chamando a sua atenção para trás. Vai ter sempre. Ó, agora vai ser a pessoa que morreu. Aí amanhã é porque você ficou milionário. Aí depois é porque você arrumou uma namorada, a namorada agora não quer que você seja mais cristão. E assim você vai. Então, quando Jesus fala, segue-me e deixa os mortos, ele está dizendo, porque qualquer coisa você vai parar para poder seguir outra coisa. Qualquer coisa vai fazer você parar no caminho. Entendeu? Aí vem uma coisa, não, agora eu vou lá resolver isso, depois eu volto a Jesus. Não volta. Não volta porque ele já foi. Não volta porque a vida já te embarcou. Entendeu? A vida já te engoliu. Quando você vê, você está engolido pelo problema. Aí vai lá sepultar o morto, aí depois tem que consolar a viúva, aí vai ter que cuidar dos filhos que ficou, e você vai fazer isso, vai fazer aquilo, você vai fazer. Quando você vê que a vida acabou. E o tempo passou. Entendeu? Então, quantas pessoas falam assim, eu tô precisando de ir na fraternidade. Tô precisando de ir na fraternidade. Aí passa 1 ano, passa 2, passa 3, passa 5, passa 10 anos. Aí quando vem aquela situação que ela fala, agora eu não tenho como resolver, que é a situação do necessitado, aí ele vai procurar. Entendeu, gente? Aí foi o que eu falei, Jesus não é posto de gasolina para poder ficar enchendo o tanque. Ele é misericordioso, mas ele é justo também. Então, se nós pensarmos bem, parar para fazer as nossas tarefas, que a gente acha que é mais importante do que fazer as coisas de Jesus, então nós vamos estar sempre parando e olhando para trás e resolver outra coisa primeiro, depois eu sigo. Então ele fala, se você quiser me seguir, não olhe para trás. Siga para frente. Não olhe para trás. Porque são as coisas da vida que vai abarcando a gente quando a gente vê o tempo passou. Entendeu? Então, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente falar que nós somos cristãos. Porque quando nós falarmos eu sou cristão,
Muitas das vezes eu quero fazer uma coisa, mas eu não vou poder fazer. Entendeu? Eu não vou poder fazer. Eu vou dar um exemplo até o povo da minha família agora fica fazendo gracinha comigo, sabe? Falando que quando eu chego, quando a pessoa tá ruim, a pessoa morre. Estão fazendo gracinha comigo. Mas não é isso. É porque quando a pessoa está para desencarnar, e esse fato aconteceu com meu irmão, tava aquela confusão no quarto, né? A esposa reclama, o irmão chora, o outro fala, porque o médico já tinha falado que ele não ia ficar mesmo. E né, todo mundo naquela comoção, naquela situação. E o que eu pensei? Eu falei, gente, ele tem que ter paz. Ele tem que ter paz para ele ir. Então, o que eu falei? Vai todo mundo embora. Eu vou ficar aqui. Por que eu pensei isso? Porque eu daria conta da dor, e que eu vi que depois a dor é muito imensa, mas eu achei que eles não dariam conta da dor de ver partindo. E eu, como já da área da saúde, eu falei, bom, a gente perdeu mamãe, eu estava com a mamãe, foi meu irmão, eu falei, tá todo mundo desequilibrado, vamos tirar todo mundo daqui e vou ficar aqui orando pelo meu irmão. Como de fato ele desencarnou nessa noite, né? Em ambiente tranquilo, né? Um ambiente de oração, auxiliando, mas a dor veio depois, o cansaço veio depois. E eu achei que era uma tarefa grande demais para uma pessoa fazer sozinha. E eu fiquei depois disso muito abalada e levei muito tempo para me recuperar. Muito tempo. Pelo fato da gente achar que não, eu vou dar conta, porque eu preciso fazer isso, né? Eu tenho que ajudar as pessoas e não é fácil. Não é. Mas depois eu agradeci, porque o Francisco está chamando, tá não. Ele está vendo se tem vizinho que chegou, ele é fuxiqueiro, ele avisa que os vizinhos estão chegando. Então, na verdade, toda a tarefa que a gente for fazer com Jesus é uma tarefa grande, tá bom? Não tem nenhuma tarefa que é pequena. Gente, qual que é meu tempo aí? Quando a gente falar que a gente vai seguir ele, não pare, não olhe para trás, siga. Siga em frente. Você vai ver gente sendo morto na sua frente o tempo todo. As pessoas querem ficar com você, porque você fala que você tem paz, que você tem tranquilidade, e aí você vai segurar aquela pessoa. E às vezes você quer falar mal de uma pessoa, mas aí a outra vem, te xinga e fala que não pode. Aí você fala, nossa senhora, é mesmo. E assim vai. Entendeu, gente? Não é fácil ver as tristezas do mundo, mas é uma felicidade ajudar a todos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Nós vamos parar aqui hoje. Faltam 5 minutos. Todo mundo já colocou os nomes aí para as preces? Beni, tem algum coleguinha que você quer para prece? Ei, Michele, vem, querida. Depois, gente, nós vamos passar na próxima segunda-feira para Jesus apazigua a tempestade, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Que foi, Lena? Que cara é essa? Então, hoje nós estudamos o príncipe do mal, né, que é os filhos do reino. Depois nós estudamos a sogra de Pedro. Depois nós falamos como devemos seguir a Jesus. Como devemos seguir a Jesus, gente? Deixa o que tá para trás e olha para frente, tá? Para colocar o nome do Davi e do Pedro.
as idades do Davi e do Pedro e o sobrenome deles, tá, Laura? Pra gente poder... na hora somos fortes, o problema é o depois? Não, o problema não é o depois, não. O problema é o problema mesmo, né? O problema, a prece pelo irmão do André, a gente já tá fazendo, tá, Jaque? Já tá no caderno já. Ô, Maria Ângela, gostou muito, obrigada. Tá aí, né? Depois você vê do início, tá? Também tô com muita saudade da fraternidade. Davi Arruda, qual a idade, Laura? Pedro Arruda também, qual que é a idade? O Pedro Mainar. 6 anos os dois, são os coleguinhas do Benício, gente. Olha que delícia ver o seu neto de 6 anos assistindo sua palestra, né? Tomara que ele aprenda a importância de Jesus na nossa vida. É verdade? Então vamos lá. Saudade também, gente, muita saudade de vocês. Eu quero encerrar dizendo que eu quero agradecer ao Caboclo Tupinambás, que eu não tenho hoje, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que ele se chama Caboclo, porque foi assim que eu o conheci. Bira, conheço sim, já li o livro, tá? Do André Luiz, O Abismo, do Ranieri, também já vi, tá? E tem o Abismo do Vanderlei também, Vanderlei Cardoso, tá? O Caboclo Tupinambás, gente, ele é a luz da nossa vida. E eu vou dizer para vocês por quê. Nesses últimos dias, eu tenho assistido, né, palestra de um, psicografia de outro. Ei, Léo, um beijo para você. Outro menino também. Quantos anos que ele tem? Michele, obrigada, Léo. Você tá muito lindo, viu? Tenho visto as fotos que a sua tia tá postando. A tia Michele. Então, olha só, gente. Eu tenho assistido palestras, né? O Bezerra de Menezes com uma pessoa, com o médium. Depois ele com o Divaldo Franco. Depois outra palestra de outra pessoa. Outra palestra de outra pessoa. De coisas que estão sendo ditas hoje. O Léo tem 7 anos. Obrigada, Leozinho, pela presença, viu? Então, eles estão dizendo de hoje no tempo de hoje. O Caboclo nos fala desse tempo há mais de 20 anos. Ele nos preparou para esse tempo. Ele nos preparou de tal forma que hoje nós não precisamos de ir lá perguntar para ele o que está acontecendo. Então as pessoas mandam o áudio, que é o áudio que a Preta Velha mandou, o áudio que o outro mandou, mas nós não precisamos de ir lá falar com ele, porque ele já nos ensinou isso tudo. No início do ano ele falou, é a hora da luz. Deixa a sua luz brilhar. O ano passado ele falou, estão sendo marcadas as pessoas. No início do ano passado ele falou, é chegado o tempo. Esse primeiro dia do ano que ele falou, chegou o tempo. Então, nós não precisamos de ir lá perguntar para ele o que está acontecendo, gente. Nós não precisamos de gravar uma palestra dele agora para ele falar, porque ele falou isso para nós durante 20 anos. Os últimos 20 anos foi ele falando isso. Então, hoje, eu quero que todos nós da fraternidade entendamos que nós temos ao nosso lado um espírito que ele foi previdente. Ele cuidou de nós com muito carinho. Ele foi no nosso tempo, com a nossa condição, mas ele não deixou nenhum dia de nos alertar, de nos amparar, de cuidar de nós, para que nesse momento nós sirvamos de exemplo para as pessoas. Nós não precisamos de ir à fraternidade, perguntar a ele o que está acontecendo,
porque Ele nos falou. Nós estamos tranquilos hoje. Nós não precisamos de saber certeza, porque aqui dentro nós já sabemos a certeza. E ela é tão clara que eu sei que todo mundo que está me ouvindo agora sabe de todos os ensinamentos que eles deram esses anos todos. Né? O ano passado o Society pediu para a gente colocar tolerância no nosso coração, lembra? Nós trabalhamos tolerância o ano inteiro. Então, eu quero agradecer a esse Espírito que com mão de ferro e um coração de manteiga levou a gente esses anos todos. Quando a gente voltar, nós vamos agradecê-lo pelo bem que ele nos faz, pelo bem que ele nos fez, por ter cuidado de nós com tanto carinho. Caboclo, muito obrigada. O Senhor não sabe a minha alegria quando eu vejo as pessoas correndo para conversar com os espíritos e nós não precisamos disso, porque nós já estávamos perfeitamente orientados. Muito obrigada. Jesus te abençoe, meu amigo, e abençoe a todos nós que estamos estudando pela tecnologia. Muito obrigada. Que a casa de todos nós esteja cheia de luz, de paz, de equilíbrio, de harmonia, assim como estão os entendimentos na nossa vida. Ajude quem puder, auxilie quem estiver do seu lado, perceba quem está passando necessidade, ajude, está bem? Não deixe de ajudar, tá? Não deixe de ajudar. Nós não vamos estar lá no dia da festa, mas aqui pelo vídeo a gente vai fazer uma homenagem, tá bem? Um beijo a todos, uma boa noite, uma semana maravilhosa para todos nós. E quarta-feira nós vamos ter o José falando para nós sobre Pedro. Sexta-feira nós vamos continuar a regeneração. E não se esqueçam, quarta-feira, 19h30, prece para a fraternidade. Tá bem? Muito obrigada pela atenção, muito obrigada por tudo e que Jesus nos abençoe e esteja sempre nos nossos corações. Obrigada, gente. Boa noite. Um beijo para vocês. Boa noite, querida. Também amo vocês. Tchau, gente.